Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Veremos até o verso 23, diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante de pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Queridos, o tema da mensagem dessa manhã é que nós não devemos temer, porque o Deus que age nas grandes coisas também age nas pequenas. Nós não devemos temer, porque o Deus que age nas grandes coisas também age nas pequenas. Muitas vezes nós passamos por períodos difíceis, onde o nosso coração fica angustiado. Muitos hoje não têm esperança, estão amargurados, ansiosos, e quando a dor e a solidão batem na porta, tudo que nós precisamos fazer é confiar no nosso Senhor. Nós não devemos temer, nós devemos nos voltar para o Senhor, porque a graça de Deus está presente em todos os lugares. Talvez nós podemos não perceber, muitas vezes nós estamos cegos, olhando para as circunstâncias, olhando para aquilo que os nossos olhos podem ver, e muitas vezes nós não nos apercebemos de que há sussurros da graça de Deus ao nosso redor, por todos os lados, e Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos tem abençoado diariamente, e às vezes nós não estamos apercebidos.
Devemos sempre nos lembrar do texto de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando olhamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós percebemos isso. O capítulo 5 trata da história de Naamã, um herói de guerra, o comandante do exército da Síria. Ele está coberto de lepra e ele vai até Israel pedindo por cura, porque ele ouviu dizer que lá havia um profeta que poderia curá-lo. Quando ele chega até aquele lugar, o rei fica desesperado. Ele diz: e agora? O que eu vou fazer? Tem o comandante do exército da Síria aqui, se ele não for curado, eles vão guerrear contra nós. Esse é um povo cruel, esse é um povo mau. E se eles nos atacarem, nós estamos perdidos. Havia um clima de tensão entre a Síria e Israel. Então, no capítulo 6, nós temos essa tensão entre as duas nações, onde eles estavam prestes a entrar em guerra. Na verdade, a guerra já havia sido declarada e a Síria então já estava às portas de Israel. Eles já estavam fazendo investidas em Israel. O exército já estava montado, já estava vindo de encontro a Israel para poder atacá-lo. De modo que algumas vezes o profeta então adverte o rei de Israel para não passar por alguns lugares, porque o rei da Síria estava fazendo emboscadas para atacar Israel. Havia um clima de tensão, havia um clima de guerra na nação. E em meio a tudo isso, o capítulo 6 começa falando sobre um discípulo de profeta, um homem sem nome que perde um machado emprestado. Aquela escola de profetas, segundo Reis, trata para nós então que existia uma escola de profetas, e esse lugar, esse seminário que eles tinham, estava pequeno demais. Então a escola ali em que Eliseu estava ensinando, ele estava discipulando, e aqui nós vemos então a necessidade de discipulado. Eliseu discipulava um grupo de pessoas, Eliseu discipulava em grupo e Eliseu discipulava individualmente. Nós vemos anteriormente Geazi andando com ele, posteriormente então Geazi é reprovado, e no capítulo 6 nós temos um outro discípulo andando com Eliseu e sendo discipulado por Eliseu. Eliseu foi discipulado por Elias e agora ele está discipulando alguém. E não somente esse discípulo que está com ele, mas um grupo de pessoas que agora estão andando com o profeta, estão aprendendo com o profeta, estão ouvindo do profeta. Só que esse seminário ficou pequeno demais, então eles decidem: vamos trabalhar, vamos ampliar o nosso seminário. E aí então eles decidem ir até o Jordão para poder pegar vigas, com o intuito então de poder ampliar aquele seminário. Então aqueles discípulos, aqueles alunos, eles chamam Eliseu para ir com eles. Vamos conosco, mestre. E Eliseu vai com eles. O que eles fazem? Então eles levam machados para poder cortar as vigas com o intuito de construir aquele seminário. Contudo, aquele discípulo toma emprestado um machado. Qual que é o problema? Hoje em dia o machado você compra em qualquer lugar, um preço muito barato. Naquela época o ferro era muito caro. Não era qualquer pessoa que tinha uma espada ou mesmo um machado. Havia uma época que Israel tinha que afiar o machado com os filisteus. E nem havia espada em Israel, somente a espada de Saul e de Jonatas. O próprio exército de Israel sequer tinha espadas, não dominava o ferro. Isso vai acontecer depois com Davi, mas ainda assim era raro, não era algo que as pessoas mais pobres tinham. E esse discípulo então ele toma emprestado um machado para poder trabalhar naquela construção, naquela edificação daquele seminário. Qual que é o problema? Ele está cortando a árvore e o machado se desprende de sua mão e cai no rio. E ele afunda. E agora então nós vemos desespero, porque a palavra dele no verso 5 é: ai meu Senhor, ai meu Senhor. Desespero, angústia. Agora a sua vida está em jogo, porque se ele não pudesse pagar aquela dívida, o que provavelmente ele não poderia, ele teria que ficar como escravo, trabalhando, talvez por meses, para poder pagar aquela dívida. Ele estava fazendo algo bom,
ele estava trabalhando para ampliar a escola de profetas, para ampliar a obra de Deus, e ele sofre. E muitas vezes nós podemos sofrer, mesmo fazendo o bem. Nós podemos passar por momentos difíceis, mesmo quando nós não fizemos nada para que aquilo acontecesse. E agora então ele, angustiado, desesperado, ele diz: ai meu Senhor. Eliseu estava ali perto, e a primeira coisa que aprendemos nesse texto é que para Deus não há coisas grandes ou pequenas. Enquanto havia guerra na Síria, Deus se preocupa com o machado de um moço anônimo em Israel. Enquanto havia guerra em Israel, e veja, a preocupação do povo era das suas mulheres serem estupradas, dos seus filhos serem escravizados, do exército ser morto. E um menino está preocupado com um machado que caiu no rio. Deus se importa com aquilo que nos faz sofrer e com aquilo que nos deixa angustiados, queridos. Para Deus, a guerra ou o machado são pequenos. Não há nada grande para o Senhor. Deus está no controle, Deus é aquele que nos cobre com a sua graça. Ele cuida das coisas grandes para nós e das coisas pequenas. Não havia esperança para aquele jovem, mas a graça de Deus traz a esperança de volta. Diz o texto bíblico então que algo contra a física acontece. O machado flutua. Esse é um milagre ímpar, queridos. O ferro flutuar na água, a densidade do ferro fica como a do isopor. Que coisa maravilhosa. Algo que acontece aos olhos daqueles discípulos. E Deus então devolve nas mãos daquele moço aquele machado. E ele pode voltar a trabalhar. E agora já não há mais angústia no seu coração. E agora ele tem a sua fé fortalecida. Deus cuida das pequenas coisas, queridos. Eu me lembro de um episódio onde um menino chamado Jefferson, ele ficou famoso na internet por conta de ter cantado aquela música Para Nossa Alegria. E era de família muito pobre. E certa feita, conversando com ele em São Paulo, ele contava uma história de que ele estava lavando louça em casa, a sua mãe trabalhando, e naquele momento ele teve vontade de comer pão, e ele dizia, eu sei que minha mãe vai chegar em casa e ela não vai ter R$2 para me dar para comprar pão. Mas então ele orava ao Senhor dizendo, Senhor, dá condições à minha mãe de ter R$2, e quando ela chegar em casa eu vou pedir para ela os R$2, e eu vou lá comprar pão, e eu vou subir da padaria glorificando ao Senhor, porque eu comprei pão. E ele dizia, ele termina de lavar a louça, e ele mal tinha acabado de orar, o seu avô chega em casa. E ele diz, e meu avô chegou em casa e ele trouxe pão fresco. Mas ele não trouxe só pão fresco, ele trouxe queijo também. Deus não atendeu apenas a oração dele, foi além. Deus ouve a oração, queridos, mesmo quando nós pedimos por um simples pão fresco. Não há nada grande demais e não há nada pequeno demais para o Senhor. Erramos quando nós pensamos, eu não peço por coisas para mim, eu só peço para coisas grandes. Você está limitando o poder de Deus, Ele é todo poderoso. E é disso que esse texto fala para nós. Deus é todo poderoso. Além disso, a graça ela está presente mesmo quando nós não vemos. Deus ele está no controle, mesmo quando nós não conseguimos ver. A partir do verso 8, nós temos então o exército da Síria querendo atacar Israel e tendo os seus planos frustrados. Agora eles cercam Eliseu. Agora eles vão até a cidade de Dotã. Eliseu está lá juntamente com o seu discípulo. E o discípulo acorda muito cedo. E quando ele acorda, talvez antes ainda do sol nascer, ele vê um exército, o exército inteiro da Síria reunido contra 2 homens. E ele fica desesperado, e novamente nós temos as mesmas palavras no verso 15. Ai meu Senhor, desespero, angústia. Ele está com o seu coração apertado, ele vê aquele exército e ele está desesperado, mas a graça de Deus está presente. O Senhor está ali. Algo que Eliseu está vendo, porque ele conhece a Deus, aquele discípulo ainda não está vendo.
mas porque ele está ao lado do profeta, porque ele está ali aprendendo com o seu mestre, ele pode ser ensinado sobre essa graça. A resposta de Eliseu para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muitas vezes, queridos, às vezes estamos diante de um juiz, às vezes estamos diante de alguma situação muito difícil, diante de uma enfermidade, de palavras que podem roubar a nossa alegria. Muitas vezes podemos não perceber, mas mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas. Muitas vezes olhamos para as investidas apenas, mas não percebemos o quanto o Senhor nos livra, o quanto o Senhor nos guarda. E então nós percebemos aqui que Deus abre os olhos daquele discípulo e ele percebe: há um exército do lado deles. Diz o texto bíblico que existia um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Existia um exército muito mais numeroso com eles do que o próprio exército da Síria. O exército mais poderoso do mundo não podia contra um pequeno homem, porque Deus era com ele. E daí nós podemos compreender que um com Deus é maioria. Se a gente estiver com o Senhor, quem pode contra o braço forte do Senhor? Agindo o Senhor, quem pode impedir? Não havia esperança no coração daquele discípulo, mas a graça de Deus traz esperança de volta. Abre os seus olhos para que ele possa perceber a grandeza do seu Deus. Temos nós percebido, queridos, a grandeza do nosso Deus, mesmo diante das situações que não são tão boas, que não estão tanto a nosso favor? E o texto continua: porque agora eles percebem a graça de Deus, a grandeza de Deus, o exército é tomado de cegueira, e agora Eliseu os conduz até Samaria. Agora aquele exército está rendido diante do rei de Israel, e nós temos o rei dizendo: eu vou feri-los, meu pai. E veja a influência do próprio profeta sobre o rei. Ele reconhece que o profeta está acima dele, era voz de Deus. Gostaríamos nós que na nossa nação isso acontecesse, os políticos consultassem a palavra do Senhor para poderem agir. Então Eliseu diz: não, não faça isso, porque a vitória não veio pela sua mão, a vitória veio pela mão do Senhor. Então você vai dar um banquete para os seus inimigos. Quando nós confiamos na graça de Deus, nós podemos dar um banquete até mesmo para os nossos inimigos. Porque nós recebemos da graça, nós agimos com graça. Nós devemos agir com graça, queridos, para com aqueles que estão ao nosso redor. A batalha ali estaria ganha. Ele resolveria o problema de Israel. Se ele mata o exército sírio, não haveria mais problema. Agora estaria tudo acabado. A razão da perda do seu sono, algo que nós vemos no capítulo 5, algo que vai acontecer posteriormente com Ben-Hadad, que vai cercar Samaria e fazer com que houvesse fome por muito tempo, de modo que mães tivessem que matar seus próprios filhos para comer. Agora, se ele mata aquele exército, estaria resolvido. Mas Deus diz: não, você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que depender de mim. Você não precisa querer fazer pelo seu braço. A batalha está ganha, mas nós confiamos tanto no Senhor, que nós não precisamos temer o mal. Então o rei de Israel alimenta o exército sírio. Eles servem aqueles que os queriam matar. Isso é o Evangelho. A graça que transborda em nós e alcança outros. Nós amamos aqueles que nos odeiam. Nós agimos com graça diante daqueles que nos prejudicam. Não havia esperança para aquele exército, mas a graça de Deus dá esperança até mesmo para aquele exército. Agora eles podem ver na prática o que é uma nação que teme ao Senhor e como ela age. Eles voltam para a Síria e nunca mais eles voltaram e tiveram investidas contra Israel. Nunca mais eles desejaram atacar Israel. Esse ataque acontece posteriormente, em um outro exército, uma outra geração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus teve misericórdia de nós e por isso nós devemos ter coração para com a miséria de outros. Isso aponta para o que Deus fez por nós.
Deus nos serviu quando nós o queríamos matar. Na verdade, nós o matamos. Nós o crucificamos. Mas a sua morte trouxe vida para nós. E Deus então decide salvar os seus inimigos. O exército sírio aqui somos nós, queridos. Nós queríamos investir contra o próprio Deus. Nós voltamos as costas para o próprio Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus decide salvar-nos por sua graça. E por causa dessa graça nós somos chamados a servir a outros, queridos. Que Deus nos abençoe.